Vamos lá, e aí, como é que é o tema do nosso acampamento? Fortalecer para impactar. Fortalecer para impactar. Então nós temos trabalhado, começamos ontem, trabalhando ali em Atos 3. Nós tivemos uma primeira mensagem onde trabalhamos o nosso interior, a cura espiritual, cura física, cura emocional, né? Olhando para dentro, nós vamos conseguir impactar olhando para dentro do nosso coração. Hoje pela manhã conversamos um pouco sobre o conhecimento e maturidade, sobre a busca de um nível de intimidade maior com o Espírito Santo, certo? E aí, a partir desse momento, eu trabalho aqui dentro em mim, certo? Eu busco conhecimento e busco intimidade com o Espírito Santo. E agora eu vejo num próximo passo que eu quero trazer nessa noite, fechando aqui a minha participação aqui no acampamento hoje com essa mensagem, fortalecendo na visão de família de Deus. Na visão de família de Deus. Quando nós vamos ali em Atos 3, nós vimos ali que Pedro e João estavam indo para orar. E de repente eles veem ali o aleijado, eles oram com aquele aleijado, falou: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Houve um transbordo ali, eles oraram ali houve cura. O Espírito Santo, o Senhor agiu ali poderosamente, curou aquele homem, e aquele homem foi curado nas 3 dimensões, fisicamente, espiritualmente, e foi curado espiritualmente e emocionalmente. Nós já vimos isso ontem. E aí hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre a continuidade, onde o Pedro estava agora pregando para o povo, dizendo assim: olha, vocês precisam ser mais maduros, vocês não estão entendendo que não fui eu que fiz isso, não fomos nós que geramos a cura, foi o nosso Senhor. E aí ele vem e ele dá uma palavra de alerta: busquem maturidade, sabe? Vocês precisam se arrepender, vocês precisam entender o que é o verdadeiro evangelho. Uma coisa é ser religioso, outra coisa é viver uma intimidade e um verdadeiro evangelho. Mas só que ele vai fechar agora o capítulo 3, trazendo essa dimensão de quem é Jesus. E ele aproveita ali e já prega a salvação, né? É muito interessante, Pedro é muito estratégico ali na palavra dele, porque ele vem e prega a salvação. E ele vai falar das promessas que tem, dos profetas, que nós somos herdeiros dos profetas, mas somos herdeiros da nova aliança. E quando nós falamos de herança, quando nós falamos de herdeiro, o que nós estamos dizendo? Certo? Nós somos herdeiros de quem? Quem é herdeiro de alguém? Quem que é herdeiro, normalmente falando? Os filhos, certo? E quando nós vamos olhar, quem são os filhos de Deus? Porque quando nós vamos lá em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o Filho único. Ele era o Filho único. Só que quando ele vem, ele se entrega e ele vence a morte, e aí nós temos a condição de sermos herdeiros. E agora filhos. Então João 12 vai falar que aqueles que creram, que receberam, deram o direito de ser chamados filhos de Deus, certo? Então a partir do momento, lá em Romanos 8, 28, ele vai falar, 8, 29, ele vai falar que ele é o primeiro de muitos irmãos, o primogênito de muitos irmãos. E nós hoje temos a condição de sermos filhos, e por isso nós nos chamamos de irmãos. E nós chamamos de irmãos porque nós somos família de Deus. Só que agora eu quero trazer esse desafio: como é que nós podemos fortalecer nessa visão de sermos família de Deus? Eu queria que você abrisse lá em Atos 3, agora vai ser projetado aí também, e mais uma vez vou tirar meu óculos para ler, né? É um tanto contraditório, eu via todo mundo fazendo isso, eu achava que era frescura, mas agora eu vi que é real, eu não consigo enxergar com óculos. Vamos lá, Atos 3, a partir do 21, o texto vai dizer o seguinte: é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhe disser. Quem não ouvir, esse profeta será eliminado no meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança de Deus. Fez com que os seus antepassados, que a aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Quando nós olhamos esse texto, o que Pedro está dizendo, ele está fechando o capítulo 3, trazendo essa dimensão
das promessas que veio do envio de um profeta. Nós sabemos que Jesus, ele teve 3 ofícios aqui na terra, como rei, como profeta e como sacerdote, certo? E dentro esse texto que Pedro descreve aqui, ele está lá em Deuteronômio, e ele traz um texto profético da vinda desse profeta, desse agora o sacerdote, que seria o sumo sacerdote, que inauguraria um novo tempo dando a condição para todo mundo, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, é dado o direito de ser chamado filhos. E a minha pergunta: você tem caminhado como filho ou como escravo? Como filho ou como criatura? Esse texto que eu já falei e mencionei aqui de 1 João 1, 12, 13, ele continua ali, que ele fala: contudo, aos que creram, aos que receberam, os que creram, em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então a condição de filho, para essa família, é fundamental para que nós possamos viver em família. A condição de filho, você assumir essa condição e não mais de criatura, é essencial para que você viva o propósito de Deus. E Jesus, ele vem e estabelece não somente a condição de filho, mas ele estabelece a igreja. E dentro desse contexto da igreja, existe o desafio de nós andarmos como família. Como família. Quem aqui já se sentiu na igreja mais família do que a própria família? Já teve situações assim? Tem uma situação que a Angélica, quando estava grávida do Nicolas, era da Fernanda. Não, quando estava com o barrigão lá, que a sua mãe teve hipoglicemia. Ela já tinha nascido? Era pequenininha? Então tá. Eu às vezes, o pastor Abraão, ele sabe que eu não discuto com ela, porque ela tem detalhes que eu não tenho. Cabeça de homem é complicado. Mas eu sei que foi mais ou menos assim. A mãe dela, minha sogra, estava em casa e ela teve uma hipoglicemia. E tem 4 irmãos que moram em Curitiba. E a Angélica tentou ligar para os irmãos, aí tentou falar com um dos irmãos, e o celular está tocando aqui, misericórdia. E aí ele tentou falar com um dos irmãos, aí o que aconteceu? O irmão falou assim: olha, eu estou aqui atendendo um cliente, agora eu não posso. Liga para o SAMU. E ela passando muito mal. Aí de repente ela liga para um irmão da célula, o Robson e a Rosana, liga para ele assim, chorando no telefone. A hora que ele viu ela chorando, falou assim: você está onde? Você está em casa? Não precisa falar mais nada, estamos indo para aí. Aí pegou, ele e a esposa vieram, né, em casa, pegaram a minha sogra, levaram para o hospital. Eu estava longe, eu estava viajando, ela não conseguiu falar comigo. Certo? E eles vieram, fizeram um papel de irmão, de sangue, que deveria ser. Certo? Por isso que a palavra fala que amigos mais chegados que irmãos. Mas quando nós entendemos o conceito de família, nós vamos conseguir impactar lá fora, se nós estivermos unidos, lado a lado, caminhando junto como família de Deus, caminhando dentro da mesma visão, dentro do mesmo propósito, dentro do mesmo chamado, para viver aquilo que Deus tem para nós. Porque quando Pedro vai falar sobre essa herança, sobre os herdeiros, ele está trazendo ali algo que antecede esse momento que nós vivemos de família. Certo? Agora vocês são herdeiros. Agora abandonem essa condição de escravo, abandonem essa condição de somente ser uma criatura. Sejam filhos, verdadeiramente filhos. Tem muitas pessoas que não veem Deus como pai, consequentemente não ver a igreja como família, e não ver os irmãos em Cristo como irmãos, para caminharmos juntos. Eu quero trazer aqui alguns destaques ali, logo no versículo 21, ele vai dizer que é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Então, o primeiro ponto que eu vejo nesse fortalecer da visão de família, é entender que viver em família até a eternidade é o que nós precisamos fortalecer. Se nós estamos indo em direção à vida eterna, se nós já estamos vivendo a eternidade hoje, foi muito interessante, porque quando fala Ele vem, nós cantamos aqui, o pastor Abraão vem e ministra algo que está tudo linkado. O Espírito Santo é muito tremendo, porque na verdade, o que acontece? Você tem vivido a eternidade hoje? Fala para mim. Ou você está esperando ser promovido para a glória para viver a eternidade? Alguém aqui tem dúvida da salvação? Se tem aí, levanta sua mão. Nós vamos orar agora.
Porque o que acontece? Quando eu olho com os olhos na eternidade, isso tem que me levar a viver uma vida com um significado muito maior do que simplesmente ter o sucesso que o mundo conceitua como sucesso. Certo? Eu tenho que viver com um desprendimento de todo qualquer orgulho, ou até de uma reputação, porque eu não preciso ter medo de perder minha reputação se eu compartilho uma dificuldade que eu estou tendo da minha obra, da minha carne. Porque se alguém fala assim, olha, é muito interessante, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de abrir áreas de pecado. Só que quando nós vamos lá em Tiago, para que haja cura tem que haver a confissão. O arrependimento, ele vai gerar o perdão. Certo? Mas a confissão gera cura. Então, eu caminho com leveza, eu tenho que ter alguém para compartilhar o meu coração, falar assim, olha, meu irmão, hoje está difícil, olha, tem uma dificuldade que eu estou passando aqui, eu preciso de alguém para caminhar comigo. Queridos, se tem algo que Satanás vai tentar te aprisionar, é naquilo que você já viveu e teve dificuldade no seu passado. Quais são as formas de atuação de Satanás? Ele age através da possessão demoníaca. Ele age através da obsessão, levando as pessoas a ficar obcecado por algo. Ele age através da opressão, tentando colocar medo em você. E ele age através da tentação. Certo? E a tentação é a estratégia onde ele tenta olhar para a tua história, naquilo que você já viveu. E ele vai tentar colocar armadilhas dentro dessas áreas. Por isso que lá em 1 Coríntios 10:13 fala que não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, peça a Ele, que Ele providenciará o escape para que possam suportar. Queridos, quando nós decidimos caminhar com alguém, quando nós decidimos caminhar lado a lado, com os olhos na eternidade, nós começamos a ter um parceiro de oração, de caminhada, de discipulado, onde nós vamos viver família, onde nós vamos viver integridade juntos. Então, quando nós pensamos na salvação, quando nós pensamos na volta de Jesus, até que isso ocorra, nós precisamos viver hoje. Ele já voltou no nosso coração, porque eu já vivo a eternidade hoje. Interessante, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós temos a salvação em 3 tempos. Então, nós fomos reconciliados, ou nós fomos salvos, através da redenção. Então, definitivamente, salvos das consequências eternas do pecado. Lá em Romanos 5:10 vai dizer lá, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então nós podemos ver a salvação no passado, fomos reconciliados, a redenção é algo instantâneo, no momento da conversão genuína. Mas aí a palavra vai falar também que nós estamos sendo salvos, 1 Coríntios 1:12. A igreja de Jesus que está em Corinto, aos santificados com Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Sabe, estamos sendo salvos através da santificação. E nós seremos salvos através da glorificação. A santificação ocorre instantaneamente quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você recebe, é selado com o Espírito Santo. Efésios 1:13, e ali você já tem a vida eterna. Você tem a glorificação, que é futuro, onde nós teremos a salvação plena, teremos um corpo glorificado, e nós estaremos com Jesus instantaneamente, no momento da volta dele, nós estaremos com ele. E nesse processo, entre a redenção e a glorificação, nós temos o quê? A santificação. E esse processo de santificação, nós precisamos compartilhar em família. Nós precisamos viver em família para que possamos enfrentar todos os desafios, que são os ataques, as flechas que Satanás vem e tenta colocar no nosso coração. Quando nós vamos lá em 1 Pedro 5:8, ele fala, vigie e ore, porque o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Queridos, um homem ou uma mulher que caminha sozinho, se torna presa fácil de Satanás. Nós precisamos caminhar em família. Nós precisamos nos fortalecer em família. Quando eu olho para essa dimensão, lá eu cito ali com relação à glorificação, somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é família.
Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você tem caminhado com alguém? Você está só vindo na igreja? Não, olha, eu sou autossuficiente. Eu dou conta do recado. Queridos, uma das grandes fake news que Satanás tem colocado em muitas gerações é a possibilidade, eu posso viver a igreja sozinho, na minha casa. Não tem como viver como igreja sozinho em casa. Nós precisamos se reunir com o corpo de Cristo. Nós precisamos estar sendo fortalecidos em família. Nós precisamos viver, porque imagine se eu estiver sozinho, qual que é o meu dom? Eu estou sozinho em casa, eu vou exercer só o meu dom, que igreja que eu vou edificar assim? Quando nós estamos em família, nós vamos passar dificuldade juntos, nós vamos passar alegria juntos, nós vamos chorar juntos, nós vamos para o lago juntos, nós vamos para a piscina juntos, mas nós estamos aqui adorando de joelhos na presença do Senhor juntos. Isso é família. Isso é família. Então, você restaura aqui dentro, você se fortalece no conhecimento, na intimidade, você vive família. E esse é o desafio que eu coloco para você, porque como família, nós vamos continuar pregando para que mais pessoas se unam a essa família, integrem essa família. Como família, nós vamos caminhar juntos no processo de santificação, entendendo que nós precisamos buscar a santidade cada dia mais. É um processo constante até a nossa promoção para a glória. E como família, nós vamos caminhar confiando que um dia nós teremos o corpo glorificado com o Pai. E nós precisamos até lá viver integridade, viver agradando o coração do Pai. Mas um segundo destaque que eu trago desse texto está ali no versículo 22. Pois ele disse a Moisés: o Senhor Deus lhe levantará dentre os meus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. A visão do nosso papel profético nesse tempo, como família, a visão do nosso papel profético como discípulos de Jesus. Queridos, quando ele fala aqui que o Senhor levantaria um profeta, certo? Havia uma palavra profética lá em Deuteronômio 18:15, que falava que nós teríamos um profeta que viria, e que estaria restaurando, que estaria orientando o que nós deveríamos fazer para reconciliar com o Pai. Nós somos desafiados a ouvir e a obedecer Jesus. Jesus, como profeta, deixou para nós várias profecias da palavra de Deus. Quando os profetas agiram no Antigo Testamento, Deus vinha e dava uma palavra muito específica para eles, e eles iam ao povo, e eles falavam essa palavra, e eles levavam essa palavra ao povo. Nós temos tantas histórias de profetas, profetas menores, profetas maiores, profetas que foram usados por Deus para levar palavras de alerta, exortação, palavras de bênção, promessas. Mas só que Jesus, ele veio como o profeta. E ele deixou registrado na sua palavra, toda a palavra de Deus, ela é palavra de Deus inspirada pelo Senhor, aonde está aqui as profecias, que tudo será cumprido até que ele venha. Quando nós olhamos lá em Mateus 5,18, digo a verdade, que enquanto existir céus e terras, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Quem são os profetas de hoje? Quem são as profetisas de hoje? Nós como família precisamos assumir o nosso papel de sermos profetas, de sermos aquele que vai levar a palavra, que vai exortar sim em amor, que vai levar a palavra pregando o Evangelho, para que pessoas possam aceitar, possam reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu preciso viver para poder transbordar, eu preciso viver família, eu preciso viver intimidade, porque eu tenho autoridade para ir pregar, eu tenho autoridade para ir deixar ser usado pelo Senhor. Queridos, Deus está chamando essa igreja para um tempo novo. Deus está chamando essa igreja para um desafio novo. E vocês como família precisam estar unidos, precisam estar de mãos dadas. Chega de repente, eu vou ficar aqui, quero ver se isso vai dar certo ou não. Caia para dentro, vamos para a profundidade, vamos viver família de Deus, com integridade, com entrega, com profundidade. Deus está nos chamando como voz profética.
Queridos, eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas o que eu vejo são muitas vezes, lá na nossa igreja, nós chamamos lá dos crentes encardidos. Sabe aqueles crentes que já estão tão crente, eu não preciso mais ir para a IBD, já estou formado. Certo? Eu lembro de uma situação que meu irmão chegou lá na nossa igreja. Meu irmão já deveria ter uns 55 a 60 anos. E ele chegou no nosso pequeno grupo, lá nós somos muito intencionais em discipulado, porque nós cremos nisso. E ele chegou lá e ele falou assim, aí o líder do pequeno grupo já está preparado ali, eu quero discipular, né? Daí ele chegou, tal, meu irmão, ele viu que tinha um perfil de liderança, vamos aí, né, iniciar o discipulado. Esse irmão olhou para ele e falou assim, eu não quero ser discipulado por ninguém que saiba menos a Bíblia do que eu. Uau! Aí aquele líder veio falar comigo, pastor, ele só quer discipulado para alguém que saiba mais a Bíblia do que ele. Falei, eu não sei se eu sei mais a Bíblia do que ele, mas deixa ele vir aqui, vamos conversar. Chamei aquele irmão para conversar, e ele sentou na minha mesa. E aí, eu sempre procuro saber a história. Não, porque eu fui e tal, me desviei com 21 anos, voltei com 24, aí fiz bacharel em teologia, fiz um mestrado, fiz um doutorado, fiz não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Eu tenho um filho, sou divorciado. Daí ele veio, na hora que ele parou de falar, que ele respirou, eu fiz uma pergunta para ele. Puxa, teu currículo é muito bom. Quantas pessoas você levou a Jesus no último ano, que Deus usou a sua vida para alcançar? Ele parou. Daí eu vi que ficou um constrangimento no ar. Eu falei assim, nos últimos 2 anos, quantas pessoas se entregaram, se renderam ao Senhor através da sua vida? Ele me olhou para baixo assim. Eu falei, nos últimos 5 anos, me diga quantas pessoas. É claro que eu não fui com essa ênfase, fui com muito carinho. Mas aí ele pegou, olhou, ele ficou quieto. Eu falei assim, o que nós precisamos é voltar à simplicidade do Evangelho. Porque não adianta um conhecimento se você não coloca em prática para o propósito primordial do chamado de Jesus. Mateus 28, vão e façam discípulos. Queridos, se nós tirarmos Jesus e a salvação desse momento como igreja, nós teríamos um grande grupo de comunhão. Qualquer grupo pode ter. Nós podemos, vamos para o lago, vamos para a piscina, vamos comer, aí vamos comer de novo, daí daqui a pouco vamos comer de novo. Sabe, qualquer um poderia fazer isso. Mas o que nos diferencia dos qualquer uns é que nós temos um propósito muito claro, nós temos um chamado muito claro, nós fomos chamados para fazer discípulos, nós fomos chamados para crescer em intimidade, para crescer na presença de Deus. Muitas pessoas acabam perdendo essa dimensão. E a questão do discipulado, quando nós entendemos a família, temos do voz profética, tem muitas pessoas que acham que ser voz profética é você convidar as pessoas para vir para a igreja. Não é isso não. É você dar evidência do poder de Deus onde você está. Sabe aquela vizinha que fica lá o ano todo? Você tem que ir na minha igreja. Você tem que ir na minha igreja. Vamos lá na minha igreja. 1 ano. Aí chega lá na igreja, depois de 1 ano, a vizinha fala assim, eu vou ir para parar de me encher as paciências. Aí chega lá na igreja. Aí tem um louvor ali, o pastor sobe. Vamos abrir lá em Malaquias 3:10. Vamos falar sobre dízimo. Aí meu irmão olha, não pastor, não prega sobre dízimo não, agora que eu trouxe minha visitante. E às vezes acontece isso porque eu não entendo o meu chamado profético. Porque dentro da família eu tenho um papel. Dentro da família eu tenho um propósito. Deus me colocou dentro da família de Deus com um propósito. Qual o seu propósito? Por que você está aqui na BBC? Por que Deus te colocou aqui? Eu fiz essa pergunta várias vezes, desde ontem. Eu estou fazendo. Porque eu quero provocar você, a você se perguntar. E de repente você vai chegar para o pastor Abraão, eis-me aqui, ó. Eu quero poder ajudar onde? O que eu posso fazer? Porque eu quero cumprir o meu propósito aqui, de uma forma mais intencional. Sabe, nós precisamos entender essa dimensão do cuidado, essa dimensão daquilo que Deus está nos chamando para fazer. E o discipulado e o cuidar de pessoas não é papel do pastor. O pastor também tem esse papel, mas todos nós somos sacerdotes, sacerdotisas.
Quando nós entendemos como é que vivia, quem eram os sacerdotes, lá nós falamos ontem sobre isso, Levi, os levitas, os descendentes de Levi, e ali quando tinha o tabernáculo, a arca da aliança, estava tudo ali, quem entrava lá? Somente os sacerdotes, passavam por um processo de purificação, entrava na presença lá, levava, fazia os sacrifícios, mas o que acontece com a morte de Jesus? O véu se rompe de cima a baixo, acabou. Todos nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus. Então todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas, acabou. Agora nós precisamos viver a nossa função sacerdotal, entregando-o para ser usado pelo Senhor, não somente para evangelizar, mas para levar as pessoas ao Senhor Jesus e poder discipulá-las no processo de crescimento. O William Moore é um americano, escreveu muito sobre discipulado ali na década de 80, 90, ele teve na nossa igreja. Ele contou uma história muito legal, muito interessante. Uma historinha, caricata. Falou assim, olha, imagine um casal que queria ter filhos. E esse casal foi lá 4 anos, tentando, fizeram tratamento e tal. Depois de 4 anos e muito dinheiro, conseguiram. Engravidaram, gravidez de risco, cuida, tal. Aí chegou ali, nasceu o bebê. 48 horas depois, testa o pezinho e tal, vai para casa. Chega em casa, coloca o bebezinho no berço. Imagina lá, Abraão, colocar o baby no berço. Pega ali 10 mamadeiras, 10 fraldas, roupinha. 4 anos foi muito. Agora fica aqui, eu e sua mãe precisamos de férias. Nós vamos ficar 10 dias viajando. Nós vamos lá para... Você fica aqui no Texas, nós vamos lá para a Flórida. Nós vamos lá pegar uma prainha lá em Miami. Certo? Daqui 10 dias nós voltamos. O que ia acontecer com o bebê? Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que fazem isso. Investe, as pessoas vêm, de repente ela toma uma decisão para Jesus. Fala assim, se vira. Não investe no discipulado, no cuidado. Agora é a obrigação do pastor, eu quero te dizer. Nós somos família. O pastor, ele nos lidera espiritualmente. Ele tem uma atribuição dada por Deus, reconhecida pela igreja, para liderar espiritualmente, dar visão para a igreja. Agora, nós como família, temos que assumir a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus, de fazer discípulos, de caminhar juntos, de viver o discipulado e viver como igreja, como família. Certo? E eu quero finalizar aqui, trazendo um terceiro destaque. Fortalecimento pela visão de sermos canal de bênção na vida de outros. Veja ali no versículo 25. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança de Deus, que Deus fez com seus antepassados. E aí ele vai continuar lá, ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, nós somos herdeiros, como herdeiros nós somos filhos, como já vimos, e nesse desafio de sermos abençoados, de sermos filhos, nós precisamos agora nos colocar à disposição do Senhor, para sermos canal de bênção na vida de outros. Deus nos abençoa para abençoar. Já teve a experiência de receber uma bênção que você sabe que não é para você, que você é só canal? Eu lembro uma situação, faz tempo já, faz uns 10 anos, que eu estava lá na igreja num sábado, e eu sou advogado também, né? E eu fui ajudar uma irmã lá a fazer alguma coisa. E eu estava lá, nos atendimentos do sábado de manhã, e de repente uma irmã passa lá, pastor, eu queria falar com o senhor mesmo. Eu vim aqui pagar a sua orientação lá. Eu falei, não, mas eu não fiz isso eu não cobro, eu cobro lá do escritório, aqui eu estou só ajudando, isso aí é uma orientação simples. Não, mas eu quero pagar. Eu falei, não vou receber. Não, então eu vou dar uma oferta. Então, tá bom, deu a oferta, acho que foi R$300. Peguei, guardei no bolso, e tinha um casal que ia atender na sequência. A hora que esse casal chegou assim, pastor, nós viemos aqui, estamos desesperados, não temos o que comer em casa. Eu estou sem emprego, ela está sem emprego. Nós precisamos ver se de repente a igreja não dá a cesta básica, não faz alguma coisa, tal, nós estamos desesperados. Já entendi. Lá em casa o orçamento estava tudo certinho. Falei assim, Deus mandou esse dinheiro aqui para vocês. Só tirei do bolso e pá. É muito gostoso. Deus poderia ter dado direto, mas Deus usa a sua vida. Olha só que extraordinário. Quando nós entendemos que nós somos abençoados para abençoar. Queridos, eu olho para o meu casamento em 20 anos. Eu vejo quanto o meu casamento é abençoado. Quanto eu e a Angélica, nós temos vivido um extraordinário de Deus diariamente.
certo? Acho que nós nunca tivemos uma crise mais acalorada, vivemos cada dia mais um amando o outro e investindo na vida do outro. Mas quanto mais isso acontece, mais investimos em casais, mais nós abençoamos casais, aconselhamos casais, isso tem sido extraordinário. Certo? E não é mérito nosso, não é porque nós somos melhores ou piores, não, é que nós temos buscado. Deus usa-nos. E para que o Senhor nos use, nos dá autoridade para usar. Porque, sabe aquela máxima que muitos aprenderam com os pais? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. No reino de Deus, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, meu desafio para você ser abençoado, para abençoar, certo? Quando nós pensamos, o que gera a frutificação é o que está dentro de você, a presença do Espírito Santo. Você tem uma semente para frutificar. Você não precisa de mais nada para você ser usado pelo Senhor para abençoar pessoas. Sabe a diferença daquela uva que tem semente e aqui não tem? Você olha assim, são igualzinhas, né? E aqui não tem, até parece um pouquinho mais gostosa. Só que aquela ali não frutifica. Aquela que tem semente, aquela semente pode dar frutos. Nós precisamos entender que nós temos em nós a semente. Não é o seu exterior, não é aquilo que você aparenta, é aquilo que você carrega aí dentro, da presença de Deus, da intimidade com o Senhor, que vai gerar frutos. Então, eu quero desafiar você, a você viver essa dimensão do propósito, sendo fortalecido como família. Nós somos família de Deus. É só família de Deus para unir isso mesmo. Eu vim lá de Curitiba, tem gente aqui que vieram de Minas, de São Paulo, e está todo mundo unido aqui como família de Deus, adorando ao Senhor juntos. É uma grande torre de Babel, aqui tem os Uai e tem os Tchê. E nós vamos, né? E está tudo certo. Certo? Porque nós somos família. Nós somos família, nós somos abençoados. Fomos abençoados para abençoar. E eu quero finalizar, e aí nós vamos ter um testemunho aqui. Mas eu queria finalizar antes do testemunho, que vai relatar um pouquinho o que é ser família. Né? Mas eu queria compartilhar algo, que eu até compartilhei com o pastor Abraão e com a Pauline, sobre a Carol. A Carol foi um exemplo claro de como alguém que é abençoado, ela, se colocando à disposição de Deus, Deus usa para abençoar outras pessoas. A Carol, ela era espírita, do baixo espiritismo, sabe? E aí, um amiguinho do filho dela, de 9 anos de idade, da escola, que era lá da igreja, convidou o amiguinho para a festa do chocolate. Ele veio para a festa do chocolate. E ele amou a festa do chocolate. E sabe, naquele momento que ele veio ali para a festa do chocolate, ele voltou para casa e a Carol tinha passado por um divórcio muito complicado. Um divórcio onde o marido tinha adulterado com a melhor amiga dela e que ela trouxe para dentro da empresa deles. E ela entrou numa depressão profunda ali, perdeu 20 quilos, foi um negócio bem horrível. E aí, o filho volta para casa e fala assim: mãe, semana que vem eu quero ir de novo nessa igreja. A mãe falou: opa, o negócio está ficando sério. Daí ela vai lá e conversa com a Raquel, que era a mãe do Andrés. Falou assim: que negócio que é esse que o seu filho convidou meu filho lá para... Não, é mais ou menos, ela explicou mais ou menos como é que era a programação ali dos juniores. Daí ela falou assim: olha, eu vou levar meu filho mais uma vez lá, e o que você está fazendo bem para ele, está fazendo bem para mim também, que ele está sofrendo muito com o divórcio. Daí a Carol falou assim: olha, você vai levar lá? Leva, e vamos conosco ali num pequeno grupo. Ela falou assim: não, mas eu não quero ir na igreja. Não, é num pequeno grupo, na casa de alguém. Daí pegou, foi lá. E foi até, nesse dia, acho que foi na nossa casa, se não estou enganado. E aí, chegou assim, ela chegou, e a primeira coisa que ela diz: ó, eu sou espírita, toda quarta-feira, o nosso pequeno grupo era na sexta, toda quarta-feira eu vou para o centro espírita, eu tomo passe. Eu nunca vou sair dessa igreja. Eu só estou trazendo meu filho aqui e tal, porque é muito longe para mim voltar para casa, a Raquel me convidou, eu estou aqui. Isso eu quero deixar muito claro. Aí todo mundo olhou para mim assim, ó. Não sei porquê, né? Falei: seja muito bem-vinda. Se sinta amada em nosso meio. Aí, de repente, distribuímos o roteiro do pequeno grupo. E era um tema ali, acho que perdão. E aí tinha um irmão recém-convertido. Daí ela olha assim e fala assim: olha, que interessante, é o mesmo tema que eu estudei na quarta-feira no Centro Espírita. Esse irmão olha aí, é o Espírito Santo. E aí eu baixei assim e falei: misericórdia. Mas vamos lá.
Vamos perseverar. Aí a Carol terminou ali o momento do pequeno grupo. Ela estava passando por um divórcio. E ela está na casa agora, estava junto ali um advogado. Ela veio para pedir algumas orientações jurídicas. E eu dei as orientações para ela, tal. Eu já falei de Jesus. E ela saiu e foi embora. Segunda-feira tem um arranca-rabo com, desculpa o termo aqui, com um ex-marido. E de repente ela liga para Raquel. A Raquel me liga, eu falo, pastor, a Carol teve um problema lá, tal. Eu falei, opa, dá aqui o telefone dela. Eu liguei para ela, Carol, como é que eu posso te ajudar e tal. E fui lá, ajudei ela, beleza, tal. Na sexta-feira, naquela semana seguinte, num pequeno grupo, era festa de aniversário de um bebê, uma criança da célula. E ela estava lá. E ela falou assim, olha, como me abençoaram, a Raquel, o pastor, obrigado, tal. Falou, semana que vem é meu aniversário, na segunda-feira. Dá para ser a célula sexta-feira lá em casa, eu quero fazer um momento para vocês lá. Tá bom. Aí a Angélica com as amigas da célula ali, falou assim, vamos mandar um buquê de flores para ela. Aí chegaram, fizeram ali a rachadinha ali, a rachadinha não pode falar esse termo. Não, fizeram ali uma vaquinha. Vaquinha, não é rachadinha. Aí, fizeram a vaquinha ali. Se cotizaram. Né? Usa o termo em inglês aí, qualquer um aí. Reverse motion lá. E aí, fizeram ali. E aí, o marido da Raquel trabalha na Celepar, que é um órgão estatal lá. E tinha alguém ali da Celepar, ali, uma bambambam lá, que estava de aniversário também. Da Raquel comendo a floricultura, ele falou para o pessoal, deixa que a Raquel vai lá, já compra para ela aqui também. Na nossa célula ali, reuniu uns R$160, o pessoal não é muito do dinheiro. E lá da Celepar, veio lá uns R$500. E a Raquel chegou na floricultura, comprou um buquê de flores para a Carol, colocou o endereço dela, já tinha pedido o endereço para fazer a célula, né? Tudo estrategicamente. E comprou um buquezão para a mulher lá do... Daí o que a floricultura fez? Inverteu. E a Carol recebe aquele buquê enorme. E aí ela manda mensagem. E ela faz, resumindo, sexta-feira chegamos na célula. Um banquete, assim, uma mesa assim, cheia de bolo. E ela era dona de casa de festa, de buffet e tal. E tinha um monte de coisa lá. E ela chegou, antes de começar, eu quero dizer uma coisa. Quarta-feira, eu não fui no centro espírita e nunca mais piso lá, porque eu quero conhecer esse Jesus que vocês vivem aqui, porque eu nunca fui tão amada na minha vida. Eu nunca fui tão amada na minha vida. Sabe o que acontece? A Carol vem, ela passa por um processo de libertação. Ela tinha dívida com a mãe de santo, de um trabalho que ela tinha mandado fazer para o marido, para matar o marido. Ela teve que ir lá e quitar a dívida com a mãe de santo. A discipuladora dela trouxe ela num processo de 6 meses, trabalhando no processo de restauração. De restaurar todos os pactos que ela tinha feito com Satanás. Ela recebia entidades. O filho dela estava sendo preparado para ser médium. A Carol vem, tem a vida transformada. Hoje ela é líder de pequeno grupo. Hoje ela tem frutificado. Sabe o que acontece? Quando nós decidimos deixar Deus agir, quando nós entendemos o que é ser família, nós experimentamos o extraordinário de Deus. Certo? E eu quero, nesse momento, antes de finalizar a minha mensagem, eu queria que nós pudéssemos ouvir o testemunho. Eu queria que a Cibele viesse aqui para compartilhar um pouquinho a experiência que eles tiveram em família, certo? Aonde família de sangue e família de Deus. Queridos, eu não vou pregar, tá? Vou ser breve no testemunho. Há 5 anos atrás, eu, Ricardo e a Laura, nós saímos do interior de Minas e íamos para a capital. Nós íamos para Belo Horizonte. Eu vivi a maior parte da minha vida no interior, então foi uma mudança um pouco traumática para nós. E principalmente porque nessa mudança eu deixaria minha avó para trás. E eu era muito apegada a ela. Eu sou assim, sabe aquela expressão menino criado com vó? Não é uma expressão ruim, viu? Para mim ela faz todo sentido. E eu fui criada com minha avó e passei todas as férias da minha vida com ela até os 16 anos. Depois fui fazer faculdade, morei com ela. Casei, eu e o Ricardo morávamos do lado da casa dela. Então, ela era assim tudo na minha vida. E eu fui para Belo Horizonte porque a gente tinha uma proposta profissional. E
separei dela. E aí foi aquela dor, mas eu ensinei ela a ir para Belo Horizonte, todo mês ela ia e tal. E quando chegou no mês de maio de 2018, eu falei assim, Ricardo, vamos voltar, vamos lá passar uma semana em Valadares, que seria uma semana de folga, e a gente rever as pessoas, rever a igreja e tal. E aí nós voltamos a Valadares e tínhamos toda uma programação para aquela semana. Nós chegamos no sábado, tivemos um dia super feliz, super agradável. E no domingo, né, nós amanhecemos assim dentro de um filme de terror, porque quando nós amanhecemos, a gente viu que a casa estava toda revirada e a porta do quarto da minha avó estava trancada e, enfim, nós começamos a né, pensar no que poderia ter acontecido. E, infelizmente, né, uma pessoa havia entrado na casa naquela noite e ela foi brutalmente assassinada. Nós só soubemos porque, né, nessa tentativa de abrir o quarto, de saber o que havia com ela, eu chamei um chaveiro, eu chamei a polícia, eu chamei o vizinho, eu chamei a minha família, né? E infelizmente, né, ela tinha sido, né, aquela pessoa que entrou e nós não percebemos, porque na casa da minha avó os quartos não são próximos. E então aquela pessoa teria conseguido fazer tudo e sair sem que a gente percebesse. Ela tinha sido estrangulada com lençol, ela foi agredida, foi machucada. E rapidamente aquela casa onde nós tínhamos, né, lembranças maravilhosas virou uma cena de crime. E aquela semana que era para ser uma semana de folga, uma semana de encontros com pessoas, virou uma notícia policial. Todos os jornais locais passavam sobre aquilo, o Jornal Nacional fez matéria sobre isso, e nós tivemos que ficar em delegacia, prestando depoimento, e, enfim, foi uma tragédia assim, horrível. Valadares não tinha histórico desse tipo de crime, e como se diz, nós entramos na estatística. E eu fiquei completamente decepcionada com Deus. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu cresci na igreja, eu conheci Jesus tão cedo, foi tão fácil amar Jesus, foi tão fácil conhecer do amor dele, viver com ele, eu servia a Deus na igreja, mas eu pensava assim, meu Deus, eu comecei a ter medo de Deus. Eu falava assim, que é isso? Deus matou minha avó. As pessoas da minha família queriam matar aquela pessoa, queriam achar aquela pessoa que, felizmente, foi identificado, foi preso, foi condenado. Mas eu não conseguia ter ódio dele, eu tinha raiva de Deus, eu estava magoada com ele, e eu pensava assim, Deus, o Senhor falhou comigo. Aliás, não é comigo, o Senhor falhou com ela, com minha avó. Minha avó era um exemplo de pessoa para mim, de fé. E Deus, eu falei, Deus deixou ela morrer. E eu lembro que o delegado chegou a falar comigo assim, você tem que agradecer a Deus, porque era para ter sido uma chacina, porque aquela pessoa poderia ter matado todo mundo, todas as pessoas estavam vulneráveis. Eu, Ricardo, a Laura, minha mãe, que estava lá naquela noite. E eu pensei assim, mas era melhor ele ter matado todo mundo, porque eu ficar viva para sentir o que eu estou sentindo, para viver essa dor, sinceramente, para mim, Deus me deixou sobrar aqui para sofrer. E fiquei muito angustiada. Voltamos para Belo Horizonte e voltei com aquela dor gigante. E, paralela a essa situação, naquela época, nós estávamos passando uma situação com a Laura. A Laura, assim que a gente mudou para Belo Horizonte, uns 2 meses depois, a Laura perdeu a fala. E nós estávamos no processo de investigação para saber o que ela tinha. Então, eu voltei para Belo Horizonte, eu tinha ido a Valadares, um dos objetivos era levar a Laura na pediatra. Eu queria que a médica falasse assim, não, você está doido, isso é coisa da sua cabeça, ela não tem nada. Eu conheço, eu sei e tal. Então, quando eu voltei para Belo Horizonte, além do problema que eu tinha, preocupação com a Laura, eu voltei com esse luto. E falei, pronto, agora minha vida acabou. E eu fiquei em depressão naqueles meses seguintes, e, enfim.
E 20 dias depois da morte da minha avó, eu e o Ricardo já estávamos num consultório de um psiquiatra, recebendo o diagnóstico de autismo da Laura. E eu pensei assim, meu Deus, isso é para me matar. E eu não via motivo nenhum para estar viva. Várias vezes eu falei com o Senhor, Senhor, não existe razão para eu estar aqui, porque eu não vou servir mais ao Senhor. Eu não tenho como compartilhar do amor de Deus, tendo essa dor gigante. Eu vou testemunhar do quê? Eu vou falar que o Senhor fez o quê na minha vida? Que o Senhor matou minha avó e deixou minha filha autista, sem fala, sem nada. Eu não vou servir ao Senhor mais. Eu não sirvo para isso. Mas nós frequentávamos a Central em Belo Horizonte. E eu tinha a palavra de Deus no meu coração. E a palavra queria sair, a palavra vinha no meu coração. Mas a dor estava sufocando muito aquela palavra. E tinha uns 3 meses que minha avó tinha morrido. Eu chorava muito, eu tinha pânico. Eu e o Ricardo dormimos com a Laura no quarto, porque a gente passou a ter muito medo. Eu trancava tudo, a gente ficava sufocado. Eu trancava todas as janelas, todos os basculhantes, tudo da casa, de medo de alguém entrar. Eu não conseguia dar um cochilo durante o dia. Era um sofrimento, assim, muito difícil. E aí, numa noite, eu chorando com Deus, porque mesmo revoltada com Ele, eu não largava Ele, eu não conseguia desapegar do Senhor, e, ao mesmo tempo, eu tinha raiva dEle. E uma noite eu estava lá chorando e falando com Deus, eu tinha tantas perguntas, e eu senti como se alguém estivesse comigo, como se o Espírito Santo estivesse comigo ali e chorando comigo. E eu, sabe quando você olha e não compreende? Ué, você está chorando por quê? E eu perguntei para o Senhor naquela noite, eu falei assim, Deus, por que o Senhor não livrou a minha avó? Tinham 5 pessoas, o Senhor livrou 4, custava o Senhor ter livrado 5, por que o Senhor não livrou minha avó? E foi a primeira vez, porque até então era um silêncio, eu sentia Deus me abraçar, eu sentia o amor de Deus, eu sentia Deus não ter, mesmo com a minha raiva, o Senhor não me recriminou em nenhum momento, o Senhor, assim, não teve nenhum, eu não sentia de Deus uma condenação pela dor que eu sentia. E naquele dia o Senhor me respondeu com uma pergunta. O Senhor falou assim, por que você acha que eu não livrei? E aqui, naquele momento, a palavra saiu, porque o Senhor começou a trazer à minha mente a palavra do céu e sobre a eternidade. E eu pensei assim, meu Deus, eu passei a vida ouvindo falar do céu, eu creio que eu vou para o céu, mas essa realidade do céu não está sendo uma realidade no meu dia a dia, porque eu estava vivendo com expectativas, então eu não conseguia enxergar que a morte da minha avó, na verdade, no momento em que ela fechou os olhos para esse mundo, ela abriu para uma outra realidade, né? Ela abriu para o Senhor, e eu não conseguia ver lucro nisso. E o Senhor começou a trazer palavras ao meu coração, um versículo que ficou muito marcado para mim, que está em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E eu falei, meu Deus, eu preciso mudar o entendimento. E eu comecei a pesquisar na palavra de Deus, tudo que falava sobre o Espírito Santo, tudo sobre consolo. Que eu falei assim, se Ele tem consolo para mim, se Ele tem vida em abundância, essa vida começa aqui, eu quero experimentar. E eu comecei a buscar tudo que falava sobre isso. E Deus foi despertando no meu coração sobre a eternidade, sobre falar de Cristo para as pessoas, sobre viver a realidade do céu, sobre desapegar das coisas aqui. Queridos, não que ter aspirações humanas, não que sonhar com as coisas aqui, não que ter carreiras, não que ter filhos, que casar não seja bom. Deus coloca isso no nosso coração, Deus permite que a gente viva isso. Mas existe algo maior, algo que tem que ser prioridade, e é o céu. E eu comecei a ficar muito, despertar para isso. E lá na igreja, era uma igreja em célula, nós frequentávamos uma célula, e essa célula nos abraçou. Essa célula orou comigo, essa célula pagou o preço de estar comigo durante esse período. E nós, depois de um ano, a célula multiplicou e precisava de líderes para essa nova célula. E eu e o Ricardo queríamos oferecer a nossa casa
Mas aí a líder, não, a gente quer que vocês sejam líderes. Eu falei, eu não acho que eu não tenho condição, eu estou muito quebrada ainda. E Deus nos deu uma palavra de semear, né, enquanto a gente chorava, para que a gente pudesse depois voltar com alegria, né, trazendo os feixes. E nós aceitamos o desafio, ficamos com a célula na nossa casa pouco mais de quase 3 anos, né, antes de vir para cá. Lá o Senhor nos deu a oportunidade de pregar para as pessoas, de servir, de amar pessoas, de pregar para pessoas que jamais pisariam na igreja, e elas estiveram na nossa casa ouvindo. A família do Ricardo, que é quase toda católica, quase todo mundo teve na nossa célula, ouvindo a palavra de Deus. Algumas pessoas foram desde a primeira célula e ficaram até o final. Até quando a gente veio para cá, os nossos vizinhos foram para a célula, porque a gente, né, passou a convidar os vizinhos. E hoje, depois que a gente estava aqui nos Estados Unidos, esses vizinhos continuam hoje, membros lá da igreja, servindo ao Senhor. E eu sentia de Deus, à medida que eu ia servindo ao Senhor, o Senhor foi me curando daquela dor, o Senhor foi me libertando, o Senhor foi trazendo paz ao meu coração, trazendo alegria. E sinceramente, queridos, né, as circunstâncias não mudaram, né? Conviver com o luto, eu sei que tem pessoas que estão aqui enlutadas, e aquilo que a gente pede, aquela pessoa não vai voltar. Nós vamos nos encontrar um dia na eternidade, mas é fato, nós vamos perder pessoas. E eu tive que encarar a realidade de caminhar sem a minha avó. A Laura, o que a gente pensou lá no início, que podia ser um autismo leve, que a gente ia fazer terapia, e logo aquilo ia desaparecer, ela ia voltar a falar, a gente nem ia mais ver o autismo nela. Infelizmente, né, no meu ponto de vista, né, como mãe, a gente fala infelizmente, mas foi ficando cada dia mais evidente. E até hoje ela não fala e tem limitações sérias, as circunstâncias não mudaram, mas a graça de Deus nos bastou durante esse período. E apesar de crer nos milagres que Deus pode fazer, o que o Senhor colocou no meu coração é que, independente dos milagres, existe uma realidade de céu. Né? Quando eu penso na Laura, a Laura tem a eternidade para ser perfeita, tem a eternidade para falar. Hoje, o que ela tem para viver é viver os propósitos de Deus e glorificar a Deus com aquilo que ela é, com aquilo que Deus nos permite. E várias vezes eu fazia ainda algumas perguntas, Deus, mas por quê? Né? Por quê? E o Senhor nunca me deu essa resposta. O que o Senhor tem colocado no meu coração é de ser a resposta, seja a resposta nesse mundo caído. Né? Seja a resposta, fale de paz, fala do amor que eu tenho. E nessa semana mesmo, quando eu estava pensando, meu Deus, eu vou compartilhar lá, eu tinha passado para o pastor, e eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale lá? Né? Às vezes é tão bom quando a gente ouve testemunhos e tem um milagre no final. Ah, mas no final Deus fez isso, mas mudou aquela história. Eu falei, Deus, aonde está o milagre? O Senhor falou assim, o milagre são vocês. Né? O milagre é estar aqui. Óbvio que eu me emociono, mas hoje, queridos, o que mais me emociona é estar na casa do Senhor. É louvar o Senhor, é ter alegria no Senhor. E quando eu estava essa semana perguntando para ele sobre falar, Deus falou, fala do céu. E ontem o pastor falou, hoje o culto, as músicas, tudo o Senhor bradava no meu coração. Fale do céu, porque essa é a realidade que tem que queimar no nosso coração. Se nós amamos mais as coisas que nós temos aqui, se aquilo que nos inspira a viver o dia a dia são coisas limitadas a essa vida, então Deus ainda não fez nada para nós, não fez nenhuma diferença. Nós precisamos aspirar ao céu, isso tem que ser a maior alegria, ter expectativas no céu. Eu estava ouvindo, enquanto eu estava falando com o Senhor essa semana, uma música, e o cantor no meio falou assim, olha, Deus está à procura de pessoas não só que falam, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas pessoas do tipo Maranata, pessoas cuja vida são um clamor para Deus, pessoas que apressam a volta de Cristo, que falam do Evangelho, pregam o Evangelho e trazem pessoas para Cristo, né? Então, eu queria falar para 2 tipos de pessoas. Primeiro, para pessoas enlutadas, né? Eu sei que tem pessoas aqui que perderam pessoas queridas, e eu quero dizer que o Espírito Santo é aquele analgésico que cura essa dor.
Né? Se eu fosse médico e fosse prescrever para alguém para curar essa dor, escrever lá Espírito Santo. Ele tem todo o consolo. Então, busque o Espírito Santo. E a segunda pessoa que o Senhor colocou no meu coração é para aqueles que querem servir a Deus, né? Que sejam despertados para o céu. Eu falei, Deus, eu vou falar para as pessoas o que o Senhor quer. E Deus falou comigo assim, pessoas podem se despertar para o céu sem que tenham que passar pela tragédia que você passou. Pessoas vão ouvir e vão se levantar para querer servir ao Senhor, para ser cheios, né, de Deus e para viver essa realidade do céu. Então, que o Senhor possa falar ao seu coração. Amém. Obrigado, Cibele. Dá um salve de palmas aí ao Senhor, porque, na verdade, esse testemunho nos abençoa demais, não pela ausência da aprovação, mas entender, não pela ausência do deserto, mas entender que Deus esteve presente em todo o deserto. E eu compartilhava com a Angélica, a Laurinha tem impactado as nossas vidas com a adoração dela. E eu olho e vejo ela adorando aqui. E o meu coração fica constrangido, certo? E essa adoração genuína é a adoração que nós precisamos viver em família. E imagine passar por tudo isso sem estar conectado à família. Como que seria? Queridos, eu tenho um desafio para fechar essa mensagem e a partir desse testemunho, daquilo que a Cibele viveu, daquilo que eles viveram em família, certo? Eu quero desafiar você a olhar para dentro do teu coração. Tem alguma coisa que te deixou decepcionado com Deus? Está na hora de você entregar isso, você liberar o teu coração dessa marca, para que você possa viver família de uma forma plena. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero trazer um desafio aqui para você que está aqui hoje e que de repente está um pouco desconectado. Você aceita o desafio de ser família, mas família que participa, que vive como família. Não alguém que vem de vez em quando, que aparece de vez em quando para fazer uma refeição, não, mas alguém que vive o dia a dia, que passa pelas lutas juntos, abraçados, chorando um com o outro, mas que celebra as grandes alegrias. Se você entende que você está vivendo isso, agradeça ao Senhor aí, agradeça ao Senhor por essa oportunidade que você está tendo de viver família. Agora, se você está um pouco desconectado, se tem alguma coisa que aconteceu na sua história que te impede de viver essa entrega, entendendo que nós podemos viver a eternidade hoje, quando nós vivemos em família lado a lado, isso nos faz passar pelas provações de uma forma mais leve, passar pelas provações confiando no Senhor, chorando juntos, rindo juntos, mas podendo viver em família. Eu queria desafiar você, hoje. Eu creio que essa igreja está vivendo um tempo novo, que Deus está permitindo, para viver esse tempo em família. Eu queria desafiar você, que hoje, toma a decisão, a fazer uma oração no teu coração, dizendo, Senhor Jesus, eu quero deixar essas marcas que me impedem de viver integralmente como membro participante, como membro ativo desta família. Eu quero me colocar diante do Senhor, a minha vida. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a minha caminhada como discípula de Jesus. Eu quero poder ser uma bênção aqui aonde o Senhor me colocou. Eu quero ser uma bênção aonde o Senhor tem colocado para servir ao Senhor. Se você está fazendo essa oração, eu queria que você se colocasse de joelhos onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero ter um tempo aqui para interceder pela sua vida. Você se colocando de joelhos, você está dizendo sim, eu quero ser família. Eu quero viver como família, de uma forma plena. De uma forma plena, não de uma forma relativa. Eu quero me entregar totalmente a viver como família do Senhor, aonde o Senhor me plantou, aonde o Senhor me colocou. Se Deus está tocando o teu coração, se coloque de joelhos. Eu quero orar pela sua vida. Aqui nós estamos num ambiente de família. Nós estamos aqui para sermos família. E eu quero desafiar você a se colocar de joelhos, dizendo, Senhor, eu quero sim, viver como família do Senhor.
eu já entreguei meu coração ao Senhor, eu quero buscar mais intimidade, eu quero estar conectado em família, eu quero estar conectado como família do Senhor. Deus, usa a minha vida como membro desta família. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos deixou um modelo de família. Família do Senhor. Obrigado pela oportunidade de sermos filhos, sermos filhas. Obrigado pela oportunidade de, mesmo diante de provações, nós entendemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor é um consolo que nos consola, o Senhor é um consolo que afaga o nosso coração, que nos carrega no colo. Assim como a Cibele, Deus, tem sido ministrada pelo Senhor, o coração dela tem sido acalentado pelo Senhor. Deus, age nas nossas vidas, Pai. Deus, que tudo isso que aconteceu com a Cibele, toda essa situação que foi compartilhado, que num primeiro momento é tão difícil nós entendermos nessa dimensão humana, mas quando nós olhamos para a eternidade, nós conseguimos ver que o Senhor é soberano, que o Senhor não perde o controle da história. Deus, nós sabemos, ó Deus, que essa família, que esse testemunho, que isso vai abençoar tantas pessoas como já tem abençoado. Sabemos que a Laurinha, com o jeitinho dela, com a adoração tão genuína, tantas pessoas serão alcançadas, impactadas pela vida da Laurinha, Deus. Nós clamamos por uma cura, nós clamamos pela evolução ali, ó Deus, da fala, de todas aquelas limitações que ela tem, que ela possa ser superando cada dia mais, com aquela beleza linda, Deus, com aquele sorriso lindo, com um jeitinho tão meigo, Deus, e nós colocamos diante do Senhor a família da Cibele, toda a sua família, Deus, que viveu e está vivendo esse luto, mas nós colocamos, ó Deus, nós como família do Senhor agora, pedindo, usa-nos, ó Deus. Nós queremos nos colocar à disposição do Senhor para ser usados pelo Senhor. Deus, usa a nossa história de alguma forma, nossa experiência com o Senhor para transbordar na vida de outros. Ó Deus amado, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos do agir do Senhor em nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tudo que estamos vivendo nesse final de semana, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós somos família. Nós somos família e nós queremos viver cada dia mais como família que vive para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, cada família dessa grande família chamada IBBC. Nós louvamos ao Senhor e pedimos a sua bênção em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus, amém. Queridos, eu tenho um outro desafio para vocês aqui. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje decidido a não caminhar sozinho, certo? Uma das grandes chaves que o Senhor Jesus nos deixou é o discipulado. Quando o Senhor Jesus escolheu os 12, Ele caminhou muito próximo daqueles 12. E Ele discipulou aqueles 12, e Ele preparou aqueles 12 para multiplicar o discipulado. Todos nós precisamos estar sendo discipulados por alguém, discipulando alguém. Então eu queria que você, de repente, não tenha vivido essa dimensão de caminhar com alguém, de poder compartilhar o coração. De repente você tem condições de discipular alguém, você já está vivendo um nível que você fala assim, puxa, eu poderia caminhar com alguém, para ajudar alguém mais novo na fé a crescer no conhecimento, a crescer na intimidade. Ou de repente você precisa falar assim, eu quero alguém que me ajude a crescer. O que nós vamos fazer? E eu conversando com o pastor Abraão, e eu queria trazer esse desafio, e ele vem com essa proposta, no sentido de nós nos colocarmos à disposição. Vai ser disponibilizado no grupo do acampamento um link onde você vai poder colocar os seus dados ali, muito simples, e você dizer, ó, eu quero ser discipulado, e eu quero discipular. Essa igreja está vivendo um novo tempo, como família, e para vivermos família, fortalecidos, nós precisamos caminhar em intimidade.
O discipulado vai proporcionar você buscar e viver intimidade com irmãos em Cristo, dessa mesma família, e deixar de ser somente a interação. Então, se você aceita esse desafio, pode fazer agora, já está disponível aí. Vamos dar aí uns 5 minutinhos, 2 minutos, 3 minutos, quem quiser aqui. Daí o pastor Abraão, ele vem e ele finaliza esse tempo aqui, tá bom? Então, você recebeu o link no grupo aí, entra aí. Se coloque à disposição, já coloque teu coração para você ser discipulado, para você discipular alguém. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.